Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade no nosso curso de sistemas de controle, na aula passada nós começamos a estudar representação de sistemas no que a gente chama de espaço de estados, tá? E hoje a gente vai mostrar a forma geral, tá? Quando a gente não tem, numa equação diferencial que representa o sistema, quando a gente não tem derivadas da função de entrada. E também quando a gente tem derivados da função de entrada, o que vai exigir com que a gente faça algumas modificações na escolha das nossas variáveis de estado. A gente sabe que, dada uma equação diferencial ordinária linear que descreve um sistema e ela é de ordem n, se eu tenho uma equação vetorial matricial onde eu tenho um vetor de variáveis de estado, tá? A gente consegue fazer aquela representação assim, né? X ponto igual a x mais bu, y é igual a cx mais du, sendo que x, essa aqui é a primeira equação, é a minha equação de estado, e a segunda equação é a equação de saída, tá? Então, vamos partir primeiro, dar um espaço aqui para que a gente possa fazer o nosso desenvolvimento, tá? Então vamos começar escrevendo aqui a forma geral, tá? De uma equação diferencial ordinária. A gente tem yn mais a1 y n menos 1 mais a2 y n menos 2, assim sucessivamente, até um determinado a y ponto, aqui vai ser n menos 1 mais a n y. Isso tudo aqui é igual a u. Tá? Então, a gente tem aqui uma equação diferencial ordinária de ordem n, sendo que aqui o primeiro coeficiente que multiplica a derivada de ordem mais alta de y é 1. Tá nesse formato geral. Tá? Isso aqui é o formato geral que a gente vai obter no espaço de estados. E lembrando, não existe apenas uma forma de representar um sistema no espaço de estados. A gente pode ter outras formas também, como a gente pode aprender futuramente no curso. A gente tem forma canônica controlável, forma canônica observável, forma canônica de Jordan, tá? Forma canônica diagonal. Tá? Então, tem pelo menos mais 4 maneiras diferentes de obter uma equação, um sistema, uma representação de um sistema no espaço de estados. Tá? Então, a partir do que a gente já viu na aula de número 11, vamos começar definindo nossas variáveis de estado. x1, variável de estado x1 vai ser igual a y. Tá? É o que a gente está interessado aqui de descobrir. Nunca se esqueçam disso, tá? A gente está resolvendo esse sistema de equações, por exemplo, para calcular y, esse y poderia representar um deslocamento, poderia representar uma carga, poderia representar uma tensão de um circuito, poderia representar aí um deslocamento angular, tá? Poderia apresentar aí um nível, tá? De um tanque, por exemplo. Então a gente está interessado, a altura, né, no caso. Isso daí nunca se esqueçam, né? É uma representação matemática, mas é uma representação de um sistema real, tá? Normalmente, um sistema real aproximado, para que a gente possa representá-lo de forma linear, em torno de um ponto de operação, tá? Então, minha primeira variável de estado x1 vai ser igual a y. A minha segunda variável de estado vai ser x2, vai ser y ponto, vai ser a primeira derivada de y. Só que y ponto é a mesma coisa que se eu tiver aqui, ó, esse y aqui, que é x1, e derivar, eu vou ter x1 ponto. Tá? Então, ó, a minha variável x3, ó, eu estou pegando daqui da minha equação geral. x1, x2, eu vou ter um x3 aqui,
que multiplica a variável de estado x3 vai ser y 2 pontos. Isso aqui seria a n menos 2 aqui na equação geral, para um sistema de ordem n. Y 2 pontos vai ser igual a quê? Se eu pegar aqui, ó, esse x2 aqui e derivar, tá? Eu vou ter y 2 pontos, então tá ok. E assim sucessivamente, tá? Até um x n menos 1, tá? Esse xn menos 1 aqui, ó, vai ser y n menos 1. Aqui n menos 2 no caso, né? Tá? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x n menos 2 pontos. E o xn? Xn vai ser igual a y n menos 1, que vai ser igual a xn menos 1 ponto. Tá? Ok? E então, a gente pode ter agora o xn ponto. Ó. Xn ponto vai ser igual a yn. E quem é o yn? A gente obtém a partir de pegar tudo isso aqui e passar para o lado direito da igualdade, tá? Quando a gente tiver a derivada de maior ordem, tá? A gente não vai fazer baseado nos... a gente vai primeiro separar, tá? Aqui na equação geral, tá? E deixar sozinho aqui no lado da igualdade e a gente vai passar todo mundo aqui, A1, A2, tudo até a n menos 1, até a n, que multiplica as derivadas, tá? Anteriores a n de y, e a gente vai passar tudo isso para o lado direito da igualdade. Se a gente fizer isso, a gente vai ter A1 yn menos 1, aqui vai ser menos, né? Menos A1 menos A2 yn menos 2 menos A3 yn menos 3 menos assim sucessivamente até an menos 1 y ponto menos an y mais u. Tá? Só que veja, ó, xn ponto aqui, ó, vai ser igual a menos a 1. Quem é y n menos 1? Yn menos 1 não é xn? Ó, yn menos 1 é igual a xn. Menos, quem é o yn menos 2 aqui, ó? Tá? Ó, a gente tem yn menos 2, é x n menos 1, tá? Ó, o A3 vai estar aqui xn menos 2, tá? E assim você vai sucessivamente menos até a n, aqui a n menos 1, que multiplica y ponto, ó. Y ponto aqui é x2, menos a n que multiplica y. Quem é y? É x1. Ok? Mais u. Então, a gente tem aqui xn ponto em termos das minhas variáveis de estado todas. Tá? Logo, a gente pode escrever esse sistema aqui, ó, como x1 ponto, x2 ponto, x3 ponto até xn menos 1 ponto, xn ponto. Ó, isso aqui é um vetorzão, onde a gente tem as derivadas das minhas variáveis de estado. Isso aqui vai ser uma matriz, tá? Essa matriz aqui que vai multiplicar x1, x2, x3, xn menos 1 até xn, mais um vetor de entrada, para que vai multiplicar, esse vetor que vai multiplicar a minha entrada u, tá? Considerando aqui, ó, que eu tenho uma entrada, tá? E uma saída, ok? Essa aqui é a minha equação de estado. Quem é x1 ponto, ó? x1 ponto está bem aqui, x1 ponto é igual a x2. Então, eu vou ter 0x1 mais 1x2 mais 0x3 até
Aqui eu só tem o x2, ó, x1 ponto é igual a x2, então vai até zero aqui, tá? A gente tem x2 ponto. Quem é x2 ponto é igual a x3, então vai ser 0, x1, 0, x2, 1, x3 e o resto tudo é zero, tá? E assim vai embora aqui, né? Tá? Ó, quando eu tiver aqui, ó, x n menos 1, eu vou ter zero para todo mundo, tá? Ó, xn menos 1 ponto, ó, xn menos 1 ponto é igual a xn. Então vai ser zero para todos e o xn vai ser 1. Aqui, ó, 1xn. E lembrando aqui, x1 ponto não tem u, x2 ponto não tem u, x3 ponto não tem u, tá? Vai embora até ó, o xn menos 1 ponto, ó, tá bem aqui, ó, xn menos 1 ponto é igual a xn. Xn menos 1 ponto é igual a xn. Então aqui essa penúltima linha, todos os elementos da linha vão ser 1 menos a última coluna, ok? E o último elemento, que é xn ponto, a gente vai tirar da nossa equação aqui, ó. Veja que soma com u, 1 vezes u, tá? E a gente tem, ó, menos aqui, ó, a1 que multiplica xn, então a1 tá bem aqui, tá? E quem é que multiplica x1? É menos an. Quem é que multiplica x2? Menos an menos 1. Quem é que multiplica x3? Menos an menos 2. Vai embora até a1, menos a2, menos a1. Tá? E o meu y? O meu y vai ser, ó, se eu quero x1, vai ser 1, 0, 0, todo mundo. O resto vai ser 0. Quem multiplica x1, x2 até xn. Mas deu, veja aqui, o meu d é 0, então aqui eu não tenho, tá? Eu posso não escrever isso aqui. Então pronto, eu tenho aqui a minha equação de estados e a minha equação de saída generalizada. Se você está dessa forma aqui, com a sua equação diferencial linear, você vai fazer um sistema desse jeito aqui. É uma das formas de a gente representar, tá? Veja que se você pode até memorizar isso aqui, mas não vale a pena, eu sempre digo, né? Não vale a pena memorizar, gravar, decorar as coisas. É bom você entender como parte dessa forma geral, a partir das definições das variáveis de estado, a derivada aqui da nossa variável de estado de n, no caso, se a gente tem n igual a 3, seria x3 ponto, tá? A derivada de x3. Como é que a gente encontra isso aqui? Porque a partir disso você monta esse sistema e nunca vai esquecer como você chega nele. Pelo menos você vai saber uma representação no espaço de estados e não vai esquecer. Tá? Então, a partir dessa nossa forma geral, é quando, lembrando, a gente não tem derivada na função de entrada. Agora, se eu tiver derivadas aqui na entrada, a gente vai, isso causa um problema na nossa definição das variáveis de estado. Tá? Se a gente fizer igualzinho o caso anterior, a gente não consegue obter uma representação direta separando variáveis de estado, entrada, vetor de entrada e equação de saída. E isso aqui a gente não consegue gerar uma forma que seja consistente e que tenha uma solução única e direta. Para isso, a gente precisa modificar a escolha das variáveis de estado. Tá? Matematicamente, é tudo ok você ter derivadas da função de entrada, da entrada, né? Mas fisicamente, isso é um problema, porque a gente derivar, lembre-se, se você tiver ruído, você vai ter amplificação desses ruídos nessa função que representa a entrada. Quando a gente está falando de um sinal de entrada já, que, por exemplo, é um sinal elétrico, que ele pode ser suscetível a ruído, se eu derivar esse sinal,
eu vou ter um valor bastante elevado, tá? Porque o ruído é um sinal que possui variação rápida, né? E quanto maior a variação em função do tempo, né? Se você deriva isso, a taxa de variação em função do tempo, vai ser um valor muito elevado. Então, na prática, a gente pode adotar filtros, tá? Para estimar essas derivadas, por exemplo, tá? Para que a gente não precise trabalhar diretamente com a derivada do sinal. Ok? Então a gente pode fazer algumas alterações para que possa não assim prejudicar a nossa vida por exemplo, se a gente está simulando um sistema de controle que envolve essas derivadas aí, isso pode dar problema, tá? Por quê? Por causa dessa questão de que se a gente tem valores que eles uma derivada de uma entrada que tem um valor muito alto, a gente está perturbando bastante o sistema, tá? A gente está forçando esse sistema a produzir variações grandes também, e a gente está com um sistema linear. Lembre, sempre trazendo para uma aplicação prática, né? Se a gente tem um sistema linear, que ele é uma representação local, a gente está produzindo uma variação grande em torno dessa aproximação local. Isso pode fazer com que o nosso sistema não seja mais tão bom para representar. Nosso sistema matemático, né, não seja um modelo tão bom para representar o sistema físico. Ok? Então, vamos escrever aqui a forma geral também. Agora a gente vai ter yn mais a1 yn menos 1 mais a2 yn menos 2, mais vai embora aqui somando os termos que multiplicam as derivadas de y mais a n menos o y ponto mais a n y. Isso tudo agora não vai ser igual a u. Vai ser igual a b0 u n mais b1 u n menos 1 mais b2 u n menos 2, mas assim vai embora também, mais bn menos 1 o ponto mais bn u. Veja que essa aqui é uma forma geral também, tá? Nem sempre você pode ter aqui, se você tem yn, você vai ter un. Não, você pode ter yn, você pode começar em un menos 1, uma determinada representação do sistema. Mas nesse caso, a partir da representação geral, você monta a sua representação no espaço de estado, e onde tem B0, você coloca 0. Tá? A partir da representação geral. E assim você consegue obter, né, uma representação do espaço de estados quando você tem derivadas da função de entrada. Aí nesse caso também, lembre-se, né, por que aqui não é, por exemplo, n mais 1, aqui yn? U de n mais 1 é aqui yn, porque nesse caso a gente teria uma representação imprópria, né, um sistema impróprio. Tá? Em relação a sistemas dinâmicos, né, se eu tenho uma derivada de ordem superior da entrada em relação à saída, tá? Normalmente você não vai encontrar uma representação do domínio do tempo desse jeito, não, tá? Porque isso seria dizer que a gente precisa de valores futuros, tá? Da entrada em relação à saída, para poder obter a minha saída num determinado instante t1, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, né, seria uma representação que a gente chama de sistema não causal. Tá? Para sistema discreto, você pode ter um sistema não causal, um determinado filtro, por exemplo, porque você pode aplicar, por exemplo, um determinado vetor de dados. Você pode coletar um conjunto de dados e trabalhar em cima desse vetor de dados completo posteriormente. Tá? Então você pode definir, por exemplo, o meio desse vetor de dados, se você está uma representação em tempo discreto. Tá? Isso aqui já é uma representação em tempo contínuo. Tá? Uma representação no tempo discreto, aí você já vai ter apenas valores em determinados instantes de tempo. Né? E
você poderia definir, por exemplo, o meio desse vetor de dados como um instante zero, e como você já tem os valores acima do instante zero e abaixo do instante zero, porque você já tem um vetor de dados coletados completo, aí você pode ter um sistema não causal, tá? Representando um filtro, um determinado filtro, por exemplo, essas coisas que você estuda lá em PDS, né? Processamento de resultados de sinais. Mas trazendo aqui mais um exemplo de aplicação para citar, né? É uma dúvida que poderia surgir. Eu poderia ter aqui para uma representação do domínio do tempo U de n mais 1. Nesse caso, já é improvável você encontrar uma representação de um sistema assim, porque você teria um sistema não causal. E se você tira uma função de transferência, seria uma função de transferência imprópria, que a gente chama. Ok? Então, vamos continuar aqui agora a nossa representação geral. A minha variável de estado x1 não vai mais ser agora y, tá? Vai ser y menos b0u. Veja, tem aqui uma alteração sutil, né? Sutil não, aí a gente pegou e subtraiu B0, um beta 0 u. E já a gente vai definir quem vai ser beta 0. A minha variável de estado x2 vai ser, se eu derivar isso aqui, ó, vai ser y pontos menos beta 0 o ponto menos beta 1 u. Ó, veja que eu peguei o meu x1 y menos beta 0 u e derivei. E eu subtraí agora um outro beta 1, um outro beta, agora beta 1 que multiplica u. Isso aqui é a mesma coisa que x1 ponto menos beta 1 u. O meu x3 vai ser igual a y2 pontos menos beta 0 u 2 pontos menos beta 1 u ponto menos beta 2 u. Veja a lógica daqui, ó. Eu estou pegando isso aqui, ó. Ó, derivei e apareceu aqui, tá? Agora eu vou derivar tudo isso aqui e apareceu aqui embaixo, ó. Segunda derivada de y menos beta 0, segunda derivada de u, menos beta 1, primeira derivada de u, menos beta 2u, um outro termo que eu estou subtraindo. Isso aqui vai ser igual a x2 ponto, ó, que é a derivada de tudo isso aqui, que é o x2, menos beta 2u. E assim sucessivamente até um xn. Veja, ó, x2 é y ponto, tá? Ó, x1 é y, ó, x3 é y 2 pontos. Então aqui xn a gente espera que seja yn menos 1. Tá, ó. y2 pontos, x3, y ponto, x2. Y sem ponto aqui, não tem a derivada, né? 1. Tá? Então aqui vai ser yn menos 1 menos. Veja que sempre tem aqui beta 0, ó. Tá, beta 0. Então a gente vem aqui com beta 0, u. O quem, ó? Veja que ó, o 2 pontos acompanha as derivadas desse y, ó. A derivada de u acompanha a derivada de y. Então aqui vai ser n menos 1. Menos beta 1, tá? U. Ó, veja que tem u agora tem uma derivada de ordem inferior. Então aqui vai ser n menos 2. Menos beta 2, u de n menos 3. Assim sucessivamente até um beta n, tá? U. Isso aqui vai ser xn menos 1 ponto menos beta n u. Ok? Então, e agora, se você quiser tirar xn, agora vamos pegar agora x1 ponto. Tá? Quem é x1 ponto? Ó, x1 ponto é eu pegar e manipular isso aqui, eu jogar para o lado esquerdo da igualdade o beta 1 vezes u. Então isso aqui vai ser x2 mais beta 1 vezes u. Quem vai ser o x2 ponto? Ó, x2 ponto está bem aqui, ó. Vai ser x3 mais beta 2u.
e assim sucessivamente até xn menos 1 ponto, por exemplo. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a xn, tá? Ó, tá aqui, ó, xn menos 1 ponto vai ser igual a xn mais beta n vezes u. Ok? E veja aqui, ó, então tem um errinho aqui, ó, porque veja que sempre termina com índice de beta, ó, se x é 2, o índice de beta é 1, se x é 3, tá? E aqui, não, então aqui, ó, é beta n menos 1, né? Tá? Então aqui é beta n menos 1 u. Veja, aqui a gente tá seguindo aqui uma ordem lógica, tá? Ó, aqui é x1 ponto menos beta 1 u e é igual a x2, tá? Então quando eu tiver aqui xn, eu vou ter beta n menos 1 u também, ó, que isso aqui vai acompanhando, ó, beta 1, beta 2, quando eu tenho beta 1 eu tenho x2, beta 2 eu tenho x3, tá? Então em xn eu vou ter beta n menos 1, tá? E eu tenho esse conjunto aqui de equações. E agora o xn ponto? Ó, o xn ponto, isso aqui, a gente vai ter menos... Ó, veja, no caso anterior, a gente tinha a n que multiplicava x1, tá? Menos a n menos 1, x2, menos, excessivamente, menos... Vai somando os outros, vai subtraindo os outros termos, menos a1 xn, tá? Ó, essa forma geral vai ficar igual o caso anterior, só que a gente vai somar agora aqui mais BNU, tá? E aí a gente vai demonstrar na próxima telinha por que vai ficar desse jeito. Em termos das variáveis de estado, fica similar ao caso quando a gente não tem derivada na entrada, mas a gente tem que somar um beta NU aqui. Ó, veja, na forma geral, ó, como é que ficou aqui, ó? A1xn menos A2xn menos 1, aqui também, ó. Menos A1xn seria menos A2xn menos 1, você teria aqui menos ANx1, tá? Menos AN menos 1 x2, tá aqui, menos A1 menos 1 x2, tá? Então, dessa forma geral aqui, deixa eu dar aqui mais um espaço para a gente colocar a nosso formato no espaço de estados. Você vai ter x1 ponto, x2 ponto, xn menos 1 ponto e xn ponto. As derivadas, isso aqui, ó, veja, x1 não é x2 mais beta 0 u, então vai ficar 0, 1, 0, o resto tudo 0. Que multiplica x1, xn menos 1, xn mais... Aqui, ó, o meu x1 ponto é x2 mais beta 1, então apareceu aqui beta 1. Ok? E aqui é u, tá? x2 ponto não é x3, né? 0, 1, 0 aqui é 1, todo mundo aqui é 0, tá? E assim vai embora aqui os outros elementos da minha matriz de estados, tá? O xn menos 1 ponto é o xn, tá? Aqui é beta 2, vai embora aqui, tá? Aqui é beta n menos 1, tá? E todos os outros termos aqui são 0. Tá aqui o xn menos 1, xn mais beta n menos 1, u. E o xn ponto, ó,
x1 vai ser menos a1 an x1 menos an menos 1 x2 menos an menos 2 x3 até menos a1, que multiplica xn, mais beta-n, que multiplica u. Ok? E quem são esses betas? Como é que você vai definir esses betas? Ó, a gente vai definir, ó, beta 0 vai ser igual a B0, que é o coeficiente que multiplica u de n. Beta 1, a gente vai escolher como B1, tá? Menos. Aí agora a gente vai colocar os A's e os betas, tá? Aqui vai ser A1. A gente não tem A0, né? A gente começa no A1 e aqui vai ser beta 0. E eu vou começar a subtrair os betas. Ó. Beta 2 vai ser igual a B2 menos, ó, eu tenho A beta menos, eu tenho outro A beta. Ó, eu vou aqui do 0 para o 1, eu vou aqui do 1 para o 2. Beta 3 vai ser igual a B3 menos A1 B2 menos A2 B1 menos A3 B0. E assim eu vou embora até, por exemplo, beta n menos 1, que vai ser bn menos 1 menos A1 B. Aqui vai ser beta, né? Ó, 0, 1, 2, eu vou até beta n menos 1 menos A2 beta n menos 2, menos sucessivamente até meu A n menos 1, beta 0. Ok? E o meu beta n, aqui embaixo, porque não deu mais aqui, tá? Vai ser bn menos A1, tá? Ó, se aqui é beta n menos 1, então aqui é beta n menos 2, aqui é beta n menos 3, tá? Aqui é beta n menos 1, menos A2 beta n menos 2, sucessivamente até a n beta 0. Tá? Então, é isso aqui que a gente precisa ter para a gente chegar nessa representação da equação de estados. E a minha saída vai ter uma diferença. Veja, quem é a minha saída, por exemplo, se eu quero x1 como saída, x1 a gente vai ter y menos beta 0u. Então, y vai ser x1 mais beta 0u. Então, aqui vai ficar 0, que multiplica x1 até xn mais beta 0u. Veja que agora apareceu aqui esse termo que coloca a gente aqui nesse formato, né? Cx mais du. Agora a gente tem aqui, sendo que isso aqui é vetor, isso aqui é matriz, isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, u é função de entrada, aqui a gente tem, isso aqui não é, né? Não é vetor, tá? Porque a gente vai ter x1, né? Isso aqui é matriz, é vetor, isso aqui é vetor, e esses dois aqui du não são vetores, né? Beta 0 é escalar, u é uma função aí também não é vetorial, é escalar. Aí isso aqui vai dar y, que não vai ser vetorial também, se a gente só tem uma entrada, né? E uma saída, tá? E vamos demonstrar para quando a gente... Vamos demonstrar que isso aqui é verdade quando a gente tem aqui, ó, a terceira derivada de y mais a 1y, segunda derivada de y, mais a 2, primeira derivada de y, mais a 3y, igual a b0, terceira derivada de u, mais b1, segunda derivada de u, mais b2, primeira derivada de u, mais b3u. Então, vamos lá definir as nossas variáveis de estado. x1 vai ser y menos... Tá, x1 vai ser y menos beta 0, u. x2 vai ser igual a
y ponto menos beta 0 ponto menos beta 1 u, que é igual a x1 ponto menos beta 0 u. x3 vai ser igual a y2 pontos menos beta 0 o 2 pontos menos beta 1 o ponto menos beta 2u. Isso vai ser igual a x2 pontos, aqui é menos, tá? Menos, aqui é x1 ponto menos beta 1u, tá? Aqui é beta 2u, ok? Então eu já tenho duas equações de estado. Eu já tenho x1 ponto que vai ser igual a x2 mais beta 1u, e x2 ponto é igual a x3 mais beta 2u. Tenho duas equações de estado. Agora está faltando a minha equação para x3 ponto. Para eu fazer isso, vamos fazer primeiro o seguinte. A gente vai fazer uma coisa aqui, que se a gente for seguir o nosso raciocínio que a gente está seguindo para fazer as variáveis de estado, não parece que tem sentido. A gente vai fazer, eu vou colocar de azul, ó, vamos derivar essa equação aqui de cima. Isso vai ficar y3 pontos menos beta 0 u 3 pontos menos beta u beta 1 u 2 pontos menos beta 2 o ponto. Pela essa lógica, eu deveria adicionar menos beta 3u. Mas eu não vou fazer isso porque vocês vão ver como vai dar certo no final. Tá, eu não estou criando uma nova variável de estado x4 aqui para fazer assim, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Como eu não estou simplesmente criando uma nova variável de estado, tá? Eu não vou adicionar aqui menos beta 3u, ok? Que seria o que a gente esperaria, né? Se a gente está seguindo esse raciocínio de, eu tô x1, x2, x3, e se eu derivar? Não, só estou derivando x3 aqui, tá? E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui de cima, ó, isso aqui, e vou isolar y3 pontos. y3 pontos vai ser igual a menos a1 y2 pontos, menos a2 y ponto, menos a3y, mais b0 o 3 pontos, mais b1 o 2 pontos, mais b2 o ponto, mais b3 u. Ok? Então, veja que agora, ó, o que eu posso fazer aqui? Lembrem-se, a gente não tem um esquema aqui para definir os betas também? A partir daqui, ó, vamos definir os betas também agora de laranja aqui. Beta 0 vai ser igual a B0, esse primeiro coeficiente que multiplica a derivada de maior ordem da entrada. Beta 1 vai ser quanto? B1 menos A1 beta 0. Beta 2 vai ser igual a B2 menos. Aí a gente tem aqui A1 beta 1 menos A2 beta 0. Ok? Tá? E o B3 vai ser igual a B3 menos A1 beta 2 menos A2 beta 1 menos A3 beta 0. Então eu tenho esse conjunto aqui de betas, com base nessa forma geral aqui, tá? Então eu já defini aqui os betas também, ó. Vamos marcar aqui de azul, porque o que a gente vai fazer agora? Ó, eu vou pegar isso tudo aqui, ó, y3 pontos não é tudo isso aqui. Eu vou pegar isso, esse y3 pontos, e vou substituir aqui.
vou substituir aqui nesse x3 ponto. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. x3 ponto vai ser igual a tudo isso. Não vou repetir, tá? Vamos ver se eu consigo fazer assim. Tá. Tá, eu não consigo copiar diretamente, mas eu só vou trazer aqui para cá para baixo, tá? Ó, eu peguei isso aqui é o x3 pontos, tá? Eu passei aqui para baixo. Y3 pontos, quer dizer. Isso aqui... E veja que eu tenho aqui menos beta 0, o 2 pontos, menos beta 1, o ponto, menos beta 2, u. Aqui é 3 pontos, né? Aqui é 2 pontos e aqui é o ponto, tá? Eu tô pegando essa equação aqui, tá? x3 pontos, ó. Eu substituí o y3 pontos aqui pelo que ele é a partir dessa equação aqui de cima, tá? E continuei com beta 0, o 3 pontos, menos beta 1, 2 pontos, menos beta 2, o ponto. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos escrever aqui tudo com betas, tudo com respeito dos betas. Tá? Eu não vou ter mais esses B0, B1, B2, B3. Eu quero agora escrever a respeito dos betas. Então, agora eu vou ter x3 ponto, vai ser igual a... Tudo isso aqui de novo, né? Não, agora a gente vai ter que colocar o menos A1, Y2 pontos, menos A2, Y1 ponto, menos A3, Y. Agora, B0 é o beta 0, mais B1, o 2 pontos. Quem é B1? B1 não vai ser beta 1 mais A1, beta 0, ó. Ó, B1, a gente vai ter aqui, ó, beta 1 mais A1, beta 0, que multiplica o 2 pontos, mais B2. Quem é B2? Beta 2 mais A1, beta 1, mais A2, beta 0, que multiplica o ponto. Tá? Mais B3, ó, eu vou colocar aqui para baixo. B3 vai ser beta 3, mais A1, beta 2, mais A2, beta 1, mais A3, beta 0. Tudo isso aqui que multiplica U. Isso aqui menos B0, o 3 pontos, menos BU, o 2 pontos, menos, aqui é 1, menos B2, o ponto. Tá? Veja, a gente tem algum cancelamento aqui? Tem. Tá? A gente tem esse beta 0, o 3 pontos, com esse beta 0, o 3 pontos aqui, soma. Beta 1, o 2 pontos, vai ser esse aqui, ó, beta 1, o 2 pontos, ó, com esse menos beta 1, 2 pontos, vai sumir. Isso aqui soma, menos beta 2, o ponto. Beta 2, o ponto, vai ser esse aqui, ó, beta 2 vezes o ponto. Isso aqui soma também. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos agrupar essa galera. Ó, x3 pontos vai ser igual a menos A1, tudo que multiplica 1. Eu tenho y2 pontos. Onde eu tenho A1? Tenho aqui A1 também. Ó. Se eu estou tirando a evidência menos A1, então eu vou ter aqui menos. Aqui, ó, a gente tem A1 beta 0, A1 beta 0, o 2 pontos. Tá? Então aqui vai ficar beta 0, o 2 pontos. Onde mais eu tenho A1? Eu tenho beta 1, o ponto. Menos beta 1, o ponto. Ó, A1, beta 1, o ponto. Estou tirando tudo que tem A1. Eu tenho A1 aqui também, ó, 1, beta 2, U. Então, menos beta 2, U. Tá? Agora eu vou tirar tudo que tem A2. Eu tenho Y ponto. Ó, A2 eu tenho aqui beta 0, o ponto. A2 eu também tenho aqui, ó, menos beta 1, U. E vamos tirar agora o que tem A3. A3 eu tenho Y, tá?
Aqui eu não tenho A3, aqui eu não tenho A3, e eu tenho A3 aqui, beta 0U, menos beta 0U, tá? E agora o que sobrou aqui, ó? Ó, tudo que tem aqui, ó, A1, A2 e A3, eu já coloquei tudo em evidência. Agora vai sobrar só esse carinha aqui, né? Beta 3U, tá? Que não tem nem A1, nem A2 e nem A3. Então a gente vai somar com beta 3U, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Ó? Veja. Ó, agora a gente tem que olhar aqui. Tá? A gente tem que fazer o seguinte, ó. Quem é isso aqui, ó? Y 2 pontos, menos beta 0, U 2 pontos, menos beta 1 ponto, menos beta 2U. Isso não tá bem aqui, ó. Y 2 pontos, bate. Menos beta 0, 2 pontos, bate. Menos beta 1, o ponto, bate. Menos beta 2, bate. Então, tudo isso aqui é o x3. Ó. Então, x3 pontos aqui vai ser igual a menos a1 x3. Vamos olhar agora para esse cara aqui, ó. Y ponto menos beta 0 ponto menos beta 1 U. Y ponto, vou fazer de azul aqui, Y ponto menos beta 0 ponto menos beta 1 U. É o x2, ó. Esse cara aqui, ó, menos A2, é o próprio x2. Menos A3, Y menos beta 0 U. Y menos beta 0 1 é o x1. Menos A3x1. Mais beta 3U. Então veja que aqui a gente chegou em x3 ponto, minha terceira equação de estado em função das minhas variáveis de estado e a minha entrada e apenas um beta. Tá? E assim eu eliminei das minhas equações de estado, ó, eu eliminei as derivadas da entrada. Olha só, essa aqui é a mágica do negócio. Tá? Veja que no final das contas, essa escolha dessas variáveis de estado e esses betas, a gente mostra que a gente consegue obter uma representação que remove as derivadas da entrada, da minha função de entrada. Ó, só tenho U, não tenho derivada de U aqui. Então, assim eu tenho a minha equação x1 ponto, x2 ponto, x3 ponto, no formato vetorial matricial. Quem é x1 ponto? É x2 mais beta 1, U. Então, eu vou ter 0, 1, 0. Aqui é x1, x2 e x3, mais meu vetor que vai ser a transmissão das entradas. Ó, é x2 mais beta 1, U. Ó, 0x1 mais 1x2 mais 0x3 mais beta 1, U. x2 ponto a gente já tem. x3 mais beta 2U. Aqui é 0, 0, 1. x3 mais beta 2U. E o x3 ponto está aqui. Ó, é menos A3 x1 menos A2 x2 menos A1 x3 mais beta 3U. E a minha equação de saída, em função das minhas variáveis de estado, ó, a partir da primeira equaçãozinha aqui, ó, y vai ser x1 mais beta 0, 1. Então vai ser 1, 0, 0 mais beta 0, U. Então eu cheguei na minha representação no espaço de estados nesse formato, tá? Sendo que A é essa matriz aqui, B é esse vetor aqui, C é esse vetorzinho e D é esse escalar. Veja que isso aqui não é a cara desse nosso formato geral aqui, ó. Só que aqui eu tenho x1, x2 e x3. Ó. Eu tenho a primeira
esses três primeiros elementos aqui, 0, 1, 0, aqui embaixo 0, 0, 1, ó, tá aqui 0, 1, 0, 0, 0, 1, e aqui é menos a n, menos 1, menos aqui eu tenho n igual a 3, ó, então menos a n daqui, ó, menos a n vai ser menos a 3, menos a n menos 1 vai ser menos a 2, e aqui termina em menos a 1, ó, menos a 3, menos a 2 e menos a 1. Aqui beta 1, beta 2, beta 3, beta 1, beta 2 até beta n. Aqui a gente vai ter 1, 0, 0, 0 no vetor de saída, mais x1 até xn, beta 0, 1. Ó, então tá aqui, bateu. Ó, essa aqui é a nossa... Então, a partir dessa representação geral aqui, ó, e se você não tivesse aqui a terceira derivada de u, aí novamente, nos seus betas, ó, beta 0 vai ser igual a 0, então esse aqui vai ser 0 aqui, vai ser 0 aqui, vai ser 0 aqui. Tá? Então vai modificar aqui na nossa representação o valor dos betas. E aqui não vai ter a transmissão aqui beta 0. Se não tem a terceira derivada, aqui vai dar 0 também. Tá? Então assim a gente, como já deu uma aula longa, a gente encerra por aqui essa videoaula. E na aula de número 3 a gente vai fazer duas questões a respeito de representação no espaço de estados. Tá? Aí a gente coloca a representação do circuito e um sistema que tem as derivadas, ok? Então, até a próxima aula.